irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8 até o 15. Romanos 1, do 8 até o 15. Podemos ler? Então, a palavra de Deus nos diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês, que estão em Roma. Vamos orar? Deus, mais uma vez te pedimos, fala conosco, Senhor. É a tua palavra que temos diante de nós e precisamos de água viva. Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos traga ordenamento interno, que o Senhor nos traga direção, que o Senhor nos traga alimento, um alimento que vem do Senhor, é a tua palavra. Tu és o nosso pastor e nós precisamos do teu cuidado. Pastoreia o nosso coração, pastoreia as nossas almas, pastoreia o nosso interior, e que esse cuidado, essa nutrição do Senhor se expresse nas escolhas, nas atitudes, no nosso comportamento, e que Cristo seja testemunhado em nós. Para a glória do nome dele, nós oramos em Jesus. Amém. Irmãos, nós temos pensado, eu disse na semana passada, que a gente tem pensado o desafio de voltar aos pilares da fé. Este ano a gente está aqui de casa nova e a gente precisa voltar aos pilares da fé. Por quê? Porque a gente precisa constantemente repensar as verdades bíblicas. O bombardeio é muito grande, não estou falando isso para a gente ficar com medo, mas a gente é bombardeado o tempo inteiro com ideologias, com ideias que ferem o evangelho e que tentam nos seduzir para que a gente abandone o evangelho e pense sutilmente de que ele não é o poder de Deus para a salvação e de que outras coisas podem trazer salvação. Então a gente precisa, como igreja, em termos institucionais, ter claro, estamos com porta na rua e firmados no evangelho, e ele é o poder de Deus para a salvação. Mas eu quero trazer um ponto que não é institucional, um ponto para você. O evangelho precisa reger sua vida. A segunda parte do nosso tema é de volta aos pilares da fé, o evangelho na vida. E aí é o evangelho em você, é o evangelho em mim, nesse momento da tua vida, na agenda que você está, com todas as marcas que você está carregando, e eu também. E aí, eu quero te dizer que Deus vai te tirar da zona de conforto, e eu estou muito feliz com isso. Não do mal, não uma maneira ruim, né? Mas eu estou muito feliz que Deus vai te tirar da zona de conforto, vai nos tirar da zona de conforto. Então eu quero que você pense e vá pensando possíveis caminhos de aplicação. Lá na sua casa, no seu trabalho, no seu projeto de vida,
Você está solteiro? Você está casado? Casado com filho? Casado sem filho? Com vistas ao casamento? Bombando na carreira? Sem carreira? Não sabe, quer desistir da carreira? Quer mudar a carreira? Eu não sei. O fato é que para este momento da tua vida, eu e você precisamos pensar o Evangelho na nossa vida. E Deus vai tirar a gente da zona de conforto. Uma maneira mais bonita de dizer, isso se chama avivamento. Eu preciso de avivamento. E você precisa desse avivamento. Talvez você diga, mas será que a essa altura do campeonato Deus dá conta de mim? Dá. Será que o Evangelho dá conta da minha história com as marcas, mesmo na caminhada com Deus? Dá. É o Evangelho na vida. E hoje o sermão vai durar, assim, ó, não tem 3 pontos, são 2. Você vai curtir o seu domingo de feriado, mas são 2 pontos que são os 2 pontos assim que a gente fala, Deus bate e a gente cai, e Ele derruba a gente. Lembra? Ele manda o Gabriel, derruba ele, Gabriel, e Ele derruba a gente com tudo. Esse ano a gente vai ser muito derrubado, muita cadeira vai virar, sabe? A gente vai cair, a gravata vai afrouxar, e Deus vai falar, derrubei. Quem não está entendendo, assiste o sermão de 15 dias atrás, eu acho, 3 semanas atrás. Mas o bom, meus irmãos, é que Deus faz isso para o nosso crescimento. E a gente precisa crescer. E crescimento, ele acontece no meio de dor. Mas não sem o amor de Deus. A prova disso é o Filho dele lá na cruz. A agonia do sofrimento e a maior expressão do amor de Deus para salvar você e a minha vida. Então, vamos pensar nesse texto. Só algumas informações. Paulo está escrevendo uma carta, e no mundo antigo, quando você escrevia uma carta, tudo que a gente faz no final do e-mail hoje, um abraço, Cris, eles faziam no começo para garantir a credibilidade da galera. Então, ó, quem está escrevendo é o Paulo, eu sou servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Fica tranquilo que o que eu vou falar está tudo autorizado. E aí, antes de começar no assunto, ele está dizendo, gente, eu quero, em primeiro lugar, antes de falar o que eu tenho que falar, eu preciso dar graças a Deus por vocês. E aí, é esse trechinho que a gente acabou de ler. Antes dele começar com o assunto, ele diz, eu quero dar graças a Deus e dizer que a razão, ele não era o pastor dessa igreja, ele não conhecia aqueles irmãos, está falando sem conhecê-los, por carta, e aí ele ora a Deus, agradecendo ao Senhor por eles, e diz e reafirma o desejo de continuar servindo a Deus na vida de pessoas, e entre essas pessoas, os irmãos da igreja de Roma. Esse texto tem algumas lições sobre serviço, para você e para mim. E aí esse serviço, ele se desdobra serviço a pessoas no reino de Deus, e faz parte do reino de Deus a família dos irmãos, esse que está do seu lado, faz parte tudo é reino de Deus, faz parte a sua família de sangue. Então o que é a sua família de sangue? Seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua irmã, seu filho. Faz parte também de servir a pessoas para além da família, da fé e a família consanguínea. A gente serve a pessoas no mundo com a mensagem do Evangelho. Então hoje Deus quer reformar a nossa vida de serviço a pessoas. Não é o serviço que a gente faz com qualidade só lá na empresa, na carreira, mas as pessoas que recebem o nosso serviço na empresa, em casa, na igreja, na família, e pessoas que a gente não conhece, que não fazem parte do nosso âmbito de trabalho, que talvez você encontre na rua, no ônibus, no metrô, no estacionamento, no mercado, não sei, na porta da igreja, e a gente fala, meu Deus, por que eu encontrei essa pessoa e de que maneira o Senhor quer que eu possa, como eu posso servir Jesus nesta vida? E aí eu quero dizer, irmãos, que o serviço, por mais que é um privilégio, às vezes ele nos cansa. Você já teve a experiência de servir pessoas e dizer, por causa do serviço, por causa de pessoas, você parou de servir? Não é raro acontecer isso, não, principalmente em igreja. Quem nasceu em igreja, tem gente falando, eu amo ir lá assistir o culto e vou embora, porque povo de igreja eu não quero mais saber. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, eu já parei de servir.
Por quê? Por causa das pessoas. Pois hoje Deus vai te derrubar da cadeira. Talvez você esteja, cara, eu só não paro de servir pessoas no meu casamento porque eu estou casado. Mas hoje Deus vai te derrubar da cadeira. Talvez você esteja nem presa, dizendo, meu, eu não aguento mais essas pessoas. E o que já foi uma bênção para mim, eu pedi para Deus abrir essa porta, e Ele abriu, e é uma provisão de Deus para a minha família, mas por causa das pessoas eu parei de fazer aquilo que eu mais amo. Deus quer soprar o seu espírito, para que a gente seja avivado e a gente possa servir as pessoas com fervor, com alegria, como disse o Salmo 100 na abertura deste culto. Mas que pessoas? As mesmas, e talvez aquelas que te feriram. E a pergunta é possível servir pessoas a que eu não quero mais servir? Com o mesmo vigor, depois de tantas marcas da caminhada? A palavra de Deus diz que sim, meus irmãos. E eu queria que você ficasse vulnerável, não a mim, mas ao que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, a primeira coisa, vamos pensar em serviço às pessoas no âmbito interno, da família da fé. Versículo 8 até o versículo 13. Já lemos, então fica com o seu texto aberto aí, se precisar, a gente volta. Primeiro desafio, irmãos, de servir pessoas no âmbito interno, é que o serviço a pessoas na igreja, no âmbito da fé, ele não começa com a sua habilidade de fazer. Então, por exemplo, se você está no louvor e você gosta de cantar, ou de tocar, ou de ministrar louvor, ou fazer um back vocal para... back. vocal, back vocal. Se é o seu caso, fazer um back vocal para a Mariu ministrar o louvor. Bom pregar em casa, porque o pessoal sabe que eu não sou chegado no back, né? Se é o seu caso, fazer isso no louvor, é muito importante você pensar que o louvor, a atividade que você vai prestar a Deus, não começa com a sua habilidade, seu talento, a partitura que você vai tocar, ou o ensaio que você vai fazer, a apreensão da melodia, da harmonia da música, ou se é o ensino, pegar o tema, fazer a pesquisa, preparar a sua aula. Lógico que isso é necessário, irmãos. Mas Paulo, quando ele diz que vai servir a Deus na vida daqueles irmãos, ele diz, olha, eu sirvo a Deus no meu espírito. Ele falou, eu quero estar aí com vocês, eu quero compartilhar um dom, eu quero receber coisa de vocês, como os outros irmãos têm feito. Paulo tinha o objetivo de chegar à Espanha. Roma seria talvez um ponto de parada aí na viagem. Ele queria chegar aos confins da terra, e os confins da terra naquela época, ela era a Península Ibérica. E aí ele fala, bom, na rota para a Espanha, Roma é o pit stop. E ele falou, eu quero estar aí com vocês para dar e receber. Mas o que rege isso é que ele diz, olha, eu sirvo a Deus no meu espírito. Esse é o ponto de partida para o serviço a pessoas na igreja. Não é servir em primeiro lugar essas pessoas, mas eu sirvo a Deus. E onde? Espírito aqui, irmãos, não é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Espírito aqui é uma área interna do ser humano. Deus nos criou com área externa, o nosso corpo, e também com um âmbito interno, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. A Bíblia dá vários nomes para isso, homem interior. E ele está dizendo, o meu serviço a pessoas, pessoas inclusive que eu quero prestar a vocês e receber de vocês, não começa com vocês e nem com as minhas habilidades. Eu sirvo a Deus, e esse serviço a Deus brota das minhas entranhas. Aí um primeiro ponto para você pensar. Se o lanchinho do teu filho na segunda-feira, na quinta-feira, na volta do feriado, é um serviço a pessoas, da rotina, do ordinário, liturgia do ordinário, mas ele é um serviço a Deus e que brota das nossas entranhas, Paulo está dizendo, gente, eu quero ir
é um projeto missionário. Eu vou sair, ele está saindo, o objetivo era sair de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele quer chegar na Espanha, tem uma rota, é calculado ali. Está tudo calculado e planejado. Mas ele diz, eu não posso me esquecer de que eu estou servindo a Deus e o meu serviço brota das entranhas. Eu sirvo a Deus no Espírito. Então eu voltei para uma coisa rotineira de pais, que tem filho na escola e que vão preparar o lanche para colocar no intervalo do seu filho. Ou a troca da fralda, ou a mamada da madrugada. Meu pai, quem passou por essa, a gente não, mas homem passa por tabela. A mamada da madrugada, como é que você fala? Meu Deus, a gente não levanta 3 horas da manhã, eu sirvo a Deus no meu espírito. Mas é nessas horas que a gente fala, Deus, questiona até a missão. E é aí, meus irmãos, que a gente precisa pensar se Deus é o fundamento do nosso fazer. Se Deus é o fundamento do nosso fazer. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Essa semana eu assumi a tarefa de preparar a lancheira. E me deu uma raiva, porque eu preparei para o João. Quando ele voltou da escola, ele não comeu. Gastou meu tempo. E eu ainda perguntei, gastou meu tempo. Eu pensei na questão nutricional. E eu falei, por que você não comeu? É ruim. E aí chegou em casa e estava com fome. Aí ele foi lá e comeu. É ridículo isso, mas me fez pecar. E as coisas acontecem assim, irmãos. Numa coisa ridícula dessa, você tropeça e cai. E dá vontade de dizer, amanhã você não vai comer. Amanhã você se vira. Faça jejum. Não. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar e dizer, Deus, eu continuo servindo ao Senhor no meu espírito. Apesar das atitudes dos homens. Eu estou usando o exemplo de um pai com filho adolescente, mas pense isso lá na empresa. Pense isso na igreja. Você vai liderar o departamento. Você vai assumir tal coisa. Você vai levar bombardeio. Você vai casar. E o seu marido vai dar uma dessa. Sua esposa vai fazer uma dessa. E isso vai marcar. E você vai levar tiro porque você está no fronte. E é nessas horas que a gente tem que ter sempre diante de nós, Deus, eu te sirvo aqui em casa. Eu sirvo, meu compromisso é com o Senhor. Reconhecido, não reconhecido. Tendo resultado, não tendo resultado. Vendo fruto ou não vendo fruto. O meu serviço brota do coração, das entranhas. E ele é para ti. Deus nunca vai te decepcionar. Deus nunca vai pisar na bola, ser ingrato, ter as atitudes da humanidade. E mais, o pecado dos homens não tem o poder de destruir o avivamento de um serviço a Deus. E aí, meus irmãos, hoje eu preciso voltar para esse ponto. Eu, como pastor dessa igreja, preciso voltar para esse ponto. Deus, eu te sirvo na fonte Sicar. Lá em casa, no meu trabalho secular. E você também, o seu compromisso é com Deus. Quando você casou aonde? Não foi na igreja? E não foi um pastor que orou lá e abençoou? E aquela oração era diante de quem? Era de Deus. Você está dizendo, Deus, eu vou te servir no meu espírito aqui em casa. Quando você quis filho? Não foi a mesma coisa? Quem te deu filho? Foi Deus. Filho é para quem Deus quer dar. Não é para quem quer, não. É para quem Deus quer dar. E quando Ele dá porque Ele está comprometido com essa criança, está comprometido com você, e deu esse filho para você, pai e mãe, para que você eduque ele na justiça. A justiça de Deus revelada no Evangelho. Então eu não estou duvidando do seu coração, mas eu queria que a gente pensasse, se tudo que Deus nos deu para fazer, a gente está nesse ponto com Paulo, fechado aqui, eu sirvo a Deus no meu espírito. Ou, se o erro dos homens e o assédio do maligno, porque o diabo é sujo, e ele investe usando as coisas da humanidade para derrubar a gente que quer servir a Deus. Então hoje, irmãos, eu não podia, Deus já falou, né? Eu já podia parar aqui, não está claro? Mas não. Quando a gente serve a Deus no nosso espírito, tem algumas coisas que vão marcar e o texto vai dizer isso para a gente.
Paulo começa essa sessão do versículo 8 ao 15, ele está fazendo o quê? A gente chama na carta de sessão de ação de graças. Ele está dizendo que ele serve a Deus no Espírito e ele dá graças a Deus por pessoas. Servir a Deus no Espírito é com gratidão a Deus pelas pessoas a quem você serve. E é aí que a gente olha o nosso irmão na dinâmica da cruz. E é assim que a gente deve ser visto. É olhar essa pessoa pelo filtro da cruz. Por que você ama essa pessoa? Porque Cristo morreu por ela. E é aí que está o senso de dignidade dela. Como homem e mulher, ou na relação, você pode dizer, olha, eu tenho uma lista imensa de pesares. Tum, 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 e ela é imensa. Mas isso não me autoriza a olhar essa pessoa à parte da cruz de Cristo. Cristo morreu por ela. E por causa de Cristo, da obra de Cristo, eu vou exortar quando precisar corrigir. Eu vou reconhecer o que há de Deus ali. Eu vou me calar quando eu tiver que me calar, por sabedoria. E eu vou falar a verdade em amor quando for a verdade precisar ser afirmada. Mas nunca a parte de olhar essa pessoa fora da dinâmica da cruz. Entende isso, irmãos? Eu sou grato a Deus por vocês. Ele está dizendo aqui. O serviço que brota das entranhas e que tem Deus como alvo, ele tem gratidão a Deus por pessoas. Irmãos, será que lá na igreja de Roma não tinha treta? Tinha. Vai lá no capítulo 14. Um furdúncio estava acontecendo ali. Estou sabendo que vocês têm um problema aí, quem come, quem não come, um que come e o outro que fica escandalizado, o outro que não comeu e fica lá, eu não comi porque é coisa consagrada e aí está contaminado a outro Deus. O outro fala assim, o problema é dele, ele que é religioso, eu não tenho problema, eu orei, comi, eu não estou cultuando a Deus nenhum. Cheio de treta lá. Insubmissão às autoridades, capítulo 13. Paulo já sabia disso. Você acha que Paulo está com a caneta fervendo? Mas agora eu que vou derrubar esses incircuncisos da cadeira. Não, ele fala, não vou derrubar ninguém não, mas ele pode dizer, Deus, corrige. E eu sirvo a Deus no Espírito, nas entranhas, e sou grato a Deus por vocês. Mas eram pessoas com problemas de relacionamento, problemas de cristianismo, problemas na ordem da fé, que precisavam de correção, que precisavam de fortalecimento porque estavam fracas. E Paulo está olhando para essas pessoas e dizendo, eu sou grato a Deus por você. Só o Evangelho faz você fazer isso. Olhar a pessoa na limitação dela, na fragilidade dela, no pecado dela, não chancelar erro precisa de correção. Mas você dizer, eu sou grato a Deus porque você existe. E eu tenho esperança, se Deus estiver aí. É isso que faz um pai olhar para o filho e dizer, filho, você me dá trabalho. Mas por causa de Jesus eu não desisto de você. É isso que faz a gente olhar para o casamento e dizer, dá trabalho. Mas por causa de Jesus eu não desisto disso. Agora Cristo tem que estar aqui. É isso que faz você olhar uma carreira que talvez você diga, meu Deus, em pleno século 21 a minha vocação é, sei lá, pense aí. Nada pragmática a escolha. Não foi por causa de salário, não foi por causa disso, não foi por causa daquilo, mas foi por vocação. E você diz, meu Deus, eu poderia usar toda a minha inteligência e talento, as habilidades para uma coisa que vai ser uma carreira mais rápida, um resultado rápido, financeiramente, em termos de, não só financeiramente, mas outras coisas, realização, e você fala, meu Deus, o coração ardendo. Eu vejo isso, por exemplo, na área da docência. Quem quer ser professor hoje no Brasil? Mas me dói o coração porque eu dou aula para possíveis professores. Aí eu falo, meu Deus, esse aí sabe. Eu falo, você sabe do cenário, onde você está pisando? Você está pisando. Você sabe que você sempre vai ter emprego, mas você nunca vai ser rico, você sabe, né? Você não vai para Cancún. Eu falo assim, você não vai para Cancún, nunca. Aí, professor, como não? Se você for, pode, 12 parcelas. Você pode se programar para isso. Nunca vai ser assim, eu vou conseguir. Mas tudo bem, ou então assim, eu preciso arrumar outra escola para dar aula para poder pagar a viagem para Cancún, está tudo certo.
Mas aquela pessoa, muitas vezes você encontra pessoas com vocação para aquilo. E ela sabe do pacote. Ela sabe que ela vai lidar, talvez, com um cenário muito difícil. Mas ela está comprometida e ela sabe que aquilo arde no seu coração. E principalmente quando você encontra um professor crente, que tem Deus como motivo e que aquilo brota das entranhas, ela vai dizer, eu lido talvez com desatenção, apatia, indiferença, até rebeldia dos alunos, mas eu posso dar graças a Deus por cada um deles. Irmãos, servir a Deus no Espírito e ter Deus como motivo e como a fonte de prazer e recursos e nutrição para nosso serviço a pessoas, faz com que a gente às vezes não fique com foco em quando a situação vai mudar. Mas a gente tem graça, força e paz para ver Deus operar a obra a partir de nós, em nós, e a gente ser instrumento de avivamento naquilo que talvez seja uma realidade deplorável. Portanto, hoje, se o seu serviço ele é exemplar, mas ele não é a Deus e não brota das entranhas, não tem adoração aí. Não tem adoração. Entenderam isso, irmãos? Se eu fosse o melhor orador do mundo e o melhor exegeta é a figura da teologia que consegue expor o texto com exatidão, do jeito que ele foi escrito. Mas a minha atitude de preparar, pregar e depois do sermão não é de alguém que tem um serviço a Deus e que brota das entranhas, isso é lixo. Deus não foi glorificado nesse serviço. Foi exemplar, palmas para você, mas é medíocre isso. Se o seu alvo é só fazer com excelência, mas isso não é para a glória de Deus e não brotou das entranhas. A gente serve a Deus, irmãos. E o diabo fica soprando na nossa orelha e no nosso coração, incitando assim, não seja trouxa. Não seja trouxa aqui na empresa, só você é fiel. Não seja trouxa lá na igreja, ninguém vai chegar no horário, por que você vai chegar? Ele fica assim, você, para que ser tudo certo? Joga a toalha, meu irmão. Chuta o balde. Aqui no casamento só está assim por tua causa. O diabo fica o tempo inteiro na nossa... E aí as falhas dos outros ganham uma proporção que ele fala, meu Deus, eu só vejo a falha dos outros. E hoje, não estou dizendo que os outros não falhem. E isso precisa ser corrigido. Mas isso não tira a adoração de dizer, o meu prazer de servir a Deus naquilo que Ele colocou. São meus filhos, é o trabalho que o Senhor deu, a carreira que Ele deu, é pequeno, é frágil, está cheio de falha, é esta igreja, lá no hotel, no ministério infantil, tem que montar e desmontar, santo Deus, 13 anos assim. Mas onde é que está a força e a nutrição para isso? Eu sirvo a Deus. Ele é o motivo para fazer isso. Portanto, volte para onde o Senhor te colocou. Volta para lá, mas não sem Deus. Serviço a Deus faz a gente ter gratidão por pessoas. E Paulo, depois você lê 13, 14 e 15. Veja o capítulo 16 de Romanos. É uma lista de gente. Trifena, Trifosa, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você acha que todo mundo ali era anjo? Era nada. Devia ter um irmão chato ali. Devia ter um irmão ali, um outro que bibi na orelha dele. E ele estava dizendo que eu sou grato a Deus por você. Porque Paulo era um super crente? Não, homem como eu e você. Mas cheio do Espírito. E deixava o serviço brotar nas entranhas e tendo Deus como fonte. E aí ele agradece a Deus por fulano, cicrano, beltrano, tá. E você? Deus colocou pessoas no seu caminho, na sua família, no seu trabalho, na igreja. São pessoas que Deus colocou e colocou você também na vida dessas pessoas. Eu fico pensando, se vocês quiserem falar, eu fico pensando, às vezes eu falo, meu Deus, mas fulano, ciclano, meu filho, não sei o quê, Aí eu fico pensando, quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, Deus, me derruba da cadeira. E o povo, o que eles têm a dizer de mim, hein? Não é uma chatice?
Quantas vezes, não é? Ou chatice, assim, demora, eu sou daquele tempo, dá um pedala, o Cristo não toma uma atitude, demora, tem que ficar falando para ele, falando, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Talvez eu tenha causado essa irritação aí em você. Irmãos, a gente dá trabalho para os outros, você também dá trabalho para os outros. Você é chatinho, viu? Eu sou chato também, você é chato, pergunta aí. Você é legal, você é uma bênção, Cristo morreu na cruz por você, mas garanto que tem alguém que você é causa de oração para muita gente. Garanto que tem gente dobrando o osso, Senhor, me ajuda a lidar com esse irmão. Você é essa pessoa também, eu sou essa pessoa. Com certeza, ontem passei a tarde com a mãe, eu falei, mãe, quantas vezes eu tirei trabalho? Ixi, muitas vezes que eu não abria a minha boca, mas dobrar o joelho e falava, aí eu punha a palavra, Deus derrubava da cadeira, derruba ele, Deus. Irmãos, nós estamos em processo de santificação, rumo à glória eterna. E a gente dá trabalho para o nosso Criador, mas Ele tem um trabalho prazeroso. Ele é o oleiro que está entregue a sua obra sobre as rodas, Jeremias 18, para moldar vasos, segundo bem lhe parece. E Ele não autorizou ninguém a lançar vaso estragado fora. Ele pega a massa estragada e faz novo vaso, segundo bem lhe parece. Portanto, hoje, ore por você e diga, Deus, eu quero voltar a te servir com alegria na vida das pessoas que o Senhor colocou no meu caminho. Um serviço santo, um serviço avivado, um serviço a Deus na vida dessas pessoas. Com gratidão por essas pessoas. E aí ele diz uma coisa interessante no versículo 11 e no 12. Ele já sabe dos problemas da igreja. Ele não é o pastor, mas ele já sabe. Quando você sabe que tem um problema lá, o que é que você faz? Eu que não vou. Vai lá. Vai lá, eu não vou. Ele já sabe, está dizendo o que no versículo 11 e no 12? Eu quero ir aí. E não é para lavar roupa. Eu quero ir aí, eu desejo ver vocês, para repartir com vocês um dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, e isso é para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quando a gente está com problema com pessoas, o que a gente faz? Não vou mais, não quero mais ver fulano, vai dormir no sofá, não é assim? Vai dormir no sofá, ou eu vou dormir no sofá. Não quero ver fulano. E ele está dizendo, não, tem problema. Eles estão com problema quem come e quem não come. Eles estão com problema na lida com as autoridades. E eu quero estar lá. Eu não vou salvar ninguém. Mas o que há de Cristo aqui, eu quero dar porque vai fortalecer eles. E porque é de Deus, eles vão ser fortalecidos. E eles têm coisa de Deus. Tem coisa de Deus lá. E eu preciso receber de Deus na vida deles. Eu não vou lá para arrumar tretas. Eu quero estar lá para que a gente, o pouco ou muito que há de Jesus em mim ou neles, fiquem na evidência. E Cristo seja o nosso ponto de convergência. E aí as diferenças e os problemas, a gente vai resolvendo a partir de Jesus. Cristo vai colocando ordenamento nas coisas. É a capacidade, irmãos, de estar junto e fazer valer Cristo. E não estar junto para o confronto face a face. É a capacidade de estar aqui e dizer, olha, eu não vim aqui para ter razão, eu vim aqui para colocar Jesus como ponto de convergência. O que está nele, o Cristo que está aí e o Cristo que está aqui. E a gente precisa ser, uma palavra contemporânea, intencional nisso. Você precisa ser intencional. E dizer, meu irmão, deixa de lado esses problemas que você está comigo aí. E eu quero deixar de lado esses problemas que eu estou com você. Isso aí, com a graça de Deus, no poder do Espírito, a gente vai ver o encaminhamento que Deus vai dar. Mas hoje eu quero o Cristo que está aí. E eu quero dar o Cristo que está aqui. A gente perdeu essa capacidade, irmãos. Às vezes, nessas horas, a gente quer se juntar para comer a pizza. Eu sou o amiguinho gordo de vocês. Todo mundo comeu um bolo aqui e falou, Cris, lembrei de você. Não é assim? Eu escuto isso o tempo inteiro. Cris, você tinha que estar lá. Aquela lasanha, faltou você. É isso. Mas, irmãos, mais do que o amiguinho da lasanha, do bolo e do churrasco, o que é importante a gente ser? Cris, irmão, eu estou com saudade do Cristo que está aí. E eu tenho Cristo aqui para que a gente encontre comunhão. É isso que há de comum.
o nosso ponto de uma afinidade que a gente tem pode ser no garfo. No futebol é zero, não sei nem o que é escanteio, já falei para vocês. Mas é importante a gente saber que, independentemente disso, tem Cristo aí, tem Cristo aqui, tem Cristo entre nós, e a gente precisa fazer valer. Não só na dinâmica das relações da igreja, mas no âmbito familiar, irmãos. É Cristo o fundamento da família. É Cristo o fundamento lá no trabalho. Mesmo diante de um incrédulo, seu superior, seu subordinado não tem Cristo, mas você tem. E porque Cristo está em você, ele se sobrepõe ao pecado que abunda na vida daquela pessoa, lá na dinâmica das relações interpessoais lá na empresa. Por isso, irmãos, hoje, serviço a pessoas, voltar às bases do Evangelho. O Evangelho quer corrigir a nossa vida de serviço a pessoas. Se é para Deus e no Espírito, brota das entranhas, ou você confia só nas suas habilidades. E aí, para finalizar, o segundo ponto é serviço a pessoas no mundo. Eu vou só colocar o que está no versículo 14 e 15, um pontinho, quando Paulo diz, olha, eu sou devedor a gregos e bárbaros, a sábios e incultos. Ele está colocando grego e sábio, e bárbaro e inculto. Bárbaro é aquela ideia que a gente estuda em história antiga, lembra das invasões bárbaras? Eles tinham muito vigor físico, mas eram brutos na inteligência e no trato. Não tinha a polidez de Atenas, entende isso? Então Paulo está dizendo, bom, eu tenho a galera da filosofia de Atenas, e tenho o bruto, é o bronco, que invade. O evangelho precisa chegar nos dois, ele está colocando dois extremos. Eu sou devedor do anúncio do Evangelho, de servir a Deus na vida dessas pessoas, de um extremo a outro, os dois precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Não é porque ele era um ministro e um apóstolo, não é porque ele é um crente, e Cristo estava nele. O bárbaro precisava receber Jesus, e o ateniense, ou o homem greco-romano, todo inteligente e polido no pensamento, também precisava desse Cristo. Então, esse segundo ponto é que o nosso serviço a pessoas no mundo, não é você dizer para aquela pessoa assim, olha, vamos lá na minha igreja, porque nós agora temos uma casa, e ele precisa, sabe o que ele precisa? De Cristo em você. Aquele seu vizinho, aquela pessoa que você fala, esse aqui não sei como que ele vai se converter, só dê Jesus para ele. É de Jesus que ele precisa. Você não precisa fazer o evangelho com roupagem de nada. Você é devedor a essa pessoa. Como é que você dá Jesus? Você pode falar, precisa falar. E você pode dar Jesus encarnado em você também. Nossa, fulano, por que você amou enquanto todo mundo estava odiando? Porque o Cristo que há em mim me desafia a parar o ódio e sobrepor o amor a isso. Dá Jesus nessas horas. Tem a ousadia, é no poder do Espírito que a gente faz isso. Nossa, fulano, está todo mundo desesperado de viver em São Paulo. É verdade, irmãos. Viver em São Paulo, todo mundo pensando no celular do roubo, não sei o que lá, né? Plano B, C, D e E. E a gente está aqui, mas aí a gente fala, não, é aqui que o meu Senhor me plantou, com medo vou fazer disso a minha casa. Por que é que você encontra uma fonte provedora para tirar o medo, o pavor e o pânico do seu coração? Porque há um Deus na minha vida. Há um Deus na minha vida, e eu não tenho medo de falar disso. Eu sinto os mesmos medos que um paulistano sente, mas o Senhor me plantou aqui. O Senhor te plantou aqui. E este tempo Ele te quer aqui. Dá medo? Dá. Mas a gente conta com Ele. Com o quê? Que Ele está presente. E que nós estamos na vontade dEle. E Ele vai nos guardar. E se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Fale disso. Da sua fé no cotidiano. Paulo está dizendo, eu estou disponível, há uma disponibilidade aqui dentro para partilhar Jesus, seja para o grego ou para o bárbaro, para o sábio ou para o bruto. Os dois, quando chegarem perto, e com muita sabedoria, na linguagem certa, eu vou partilhar Jesus com eles.
ele tem a consciência de que Cristo foi confiado a ele, e ele tem esse senso de responsabilidade, de partilhar, de servir Jesus na vida dessas pessoas, dando Cristo, dando o Evangelho. E aí eu quero colocar isso para nós, pessoalmente, mas também para a igreja. Irmãos, Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou aqui para que a gente dê Jesus para essas pessoas. A quem o Senhor quiser dar. Elas precisam saber, nós temos uma coisa para te dar, Jesus. Eu queria meio Jesus, uma faceta de Jesus. Não, é Jesus inteiro. Eu gosto tanto de Jesus que ama, pois ele também mostra o juízo de Deus. Então a gente precisa estar com o pilar bem firme. Mas ao mesmo tempo, a gente também não pode fazer de outra coisa a bandeira do Evangelho. As pessoas não precisam só de uma assistência social, elas precisam de salvação. As pessoas não precisam de uma ajuda pontual nisso. Elas precisam, são as urgências, e a gente não é cego e surdo. Mas, sobretudo, eles precisam do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Que a gente não perca as prioridades aí. E a gente não se perca no fazer. Agora, pessoalmente, na sua vida e na minha vida, irmãos, tem muita gente precisando ver Jesus em você. Tem muita gente que está querendo, está buscando indiretamente Cristo que está aí. Mas eu vou ter coragem, aquele cara é a pessoa bizarra. Deixa ele espernear. Só dá Jesus, Jesus tem testemunho nele mesmo. Não tenha medo, dê Jesus. Quando surgir uma situação, dê Jesus para essa pessoa. Ele é um lobo, ele vai devorar o cordeiro, mas quando ele provar essa carne do cordeiro que você deu, ele fala, isso aqui é diferente. Isso tem gosto do céu. E eu nunca tinha provado isso. Que você vá como cordeiro para o meio de lobos neste mundo, sabendo que o Cordeiro de Deus que vive aí, ele é poderoso para trazer pessoas para o reino de Deus. É isso, irmãos, vamos orar? Serviço a pessoas, na igreja, na família e no mundo. O serviço precisa ser a Deus. Brotar das entranhas. Ingratidão, quando isso acontece, a gente é grato por pessoas do jeito que elas são, com tudo que elas têm. Com os problemas que talvez elas nos causem. E a gente olha para essas pessoas que talvez não foram alcançadas pela graça de Deus. E a gente diz, eu sou devedor. Porque ela precisa do Cristo que está aqui. Que a beleza de Cristo se veja em você. Que a gente volte hoje para a nossa vida ordinária. Hoje é domingo, você preparou almoço? Não. Você está esperando que alguém tenha preparado para você? Não. Essa pessoa não preparou, você já vai ficar irritado? Vamos pensar. O que a gente vai fazer junto? O que é que você vai fazer amanhã no feriado? Com quem você vai fazer? O que você vai fazer e com quem? De que maneira? Ou você está naquela, eu quero ficar sozinho comigo mesmo, porque as pessoas me tiram do prumo. Eu quero te dizer que se o Espírito de Deus renovar o seu interior, no Evangelho de Cristo Jesus, lembra dos pilares? Você vai ser avivado. E esse avivamento vai te trazer Cristo. E uma vez Cristo, aí você vai transbordar em amor, em paciência, em longanimidade, em mansidão. É a hora de falar a verdade, apontar o erro, vai ser em amor. Não vai ser para destruir, vai ser para trazer cura. Vai ser para trazer libertação. Vai ser para trazer restauração de vidas. Para que aconteça o milagre. Não é a hora de falar, você não vai calar e se implodir. Você vai se calar e dizer, foi bênção eu não falar. O diabo deixou de operar aqui, porque ia ser uma gritaria da carne. Ia ser tiro para todo lado, e ferida para cá, e ferida para lá, e arrombo daqui, e arrombo de lá. E a coisa ia só crescer na desgraça. Precisa estar cheio do Espírito, irmãos. Precisa estar cheio de Jesus. E isso a gente precisa buscar em oração. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos orar? Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor. A gente se comprometeu no louvor dizendo que foi para te adorar que nós nascemos. Senhor, a gente sabe que tudo que o Senhor nos deu é para o teu louvor. É para a tua adoração. Mas nós não estamos na glória final. As coisas não estão prontas. Elas estão em processo. E nisso o tentador, o diabo, Senhor, ele fica atrapalhando a tua obra, Senhor. Ele fica usando a nossa carne, as nossas concupiscências, as nossas fraquezas para atrapalhar a tua obra.
E é por isso que nesta manhã nós pedimos perdão, se nós perdemos esse discernimento, se nós perdemos essa percepção do Evangelho na dinâmica das relações do cotidiano, se nós nos secularizamos, se nós, ó Deus, estamos aqui, participamos da vida religiosa, mas o culto não foi para a vida. A adoração ficou estanque ao momento do louvor ou ao momento do culto público. O que nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã é que o Senhor venha a nós, ó Deus, e nos faça levar esse culto para a vida, o Evangelho na vida. Senhor Deus, culto racional, fazendo a vida subir como holocausto, como está lá em Romanos 12. Pela renovação da nossa mente, Senhor Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, e assim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, é horrível, Senhor, não viver o Evangelho na vida. Aviva-nos, Deus, com a palavra, para que o Evangelho não esteja só no delineamento teológico, na exatidão das sentenças do que cremos, mas ele esteja nas entranhas, regendo as relações, descartando, Senhor Deus, coisas que não condizem, que estão bombardeios do mundo, Senhor. Deus faz uma obra em nós de dentro para fora. A gente quer um serviço que brote das entranhas, um serviço na igreja que brota das entranhas, um serviço, Senhor Deus, no trabalho que brota das entranhas, porque tem Deus como fundamento, Deus como motivo. Tira da gente, Senhor, a reclamação, a murmuração, Senhor Deus, ó Deus, a vida sepultada, Senhor Deus, ó Deus, o julgamento cruel a pessoas, ó Deus. Mas que o Senhor nos dê um olhar gracioso, porque é com esse olhar que o Senhor nos recebe. Então, Deus, nos acolhe com esse olhar gracioso de perdão, de tratamento, de limpeza, de santificação. E uma vez santificados, vistos nas tuas mãos, a gente possa olhar para o outro na dinâmica da graça. Senhor, se nós ferimos pessoas com palavras, ações e atitudes, em primeiro lugar nós ferimos o Senhor e nós nos curvamos diante de Ti para Te pedir perdão. Mas ajuda-nos, ó Deus, a sairmos deste sermão, nesta manhã, prontos para reconciliar, com pessoas a quem o Senhor colocou no nosso caminho, e a começar de novo com Cristo, fazer dele o ponto da convergência. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, afasta da nossa mente as perturbações do mal, dizendo que o Evangelho não é poder, o Evangelho é o Teu poder. Refaz, Deus, a Tua obra na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.